Eu cumprimento, antes de mais, cumprimento aqui os presentes, o Sr. Presidente da Assembleia Geral do IPCG, o Dr. Pedro Belo de Sousa, o Sr. Presidente da Direção, o Professor João Moreira Rato, o Professor Ataíde Marques, Presidente da AEM, o Dr. Juliano Ferreira, membro do Conselho de Administração da CMVM, o meu colega na CAM, o Dr. Abel Sequeira Ferreira, Diretor Executivo da AEM, e cumprimento naturalmente todos os outros presentes e agradeço desde já a vossa presença. Eu tenho o maior gosto em estar aqui na apresentação do que já é o 7º exercício de monitorização do Código de Governo das Sociedades do IPCG, este referente ao ano de 2024. Permitam-me alguma imodéstia. Tem sido um caminho já longo, mas sempre consistente, em que temos conseguido atender às várias sensibilidades que sempre se afirmam nestes processos. Sensibilidades essas que, naturalmente, nem sempre são as mesmas para todos os intervenientes. Penso nas empresas a que se dirige o Código de Governo das Sociedades, na AEM, na própria CAM e menciono também a CMVM, com quem temos vindo a manter um diálogo franco e produtivo, respeitador das diversas esferas de atuação de cada uma das entidades. Do lado da CAM, temos procurado sempre analisar os relatórios individuais de cada empresa com todo o rigor e exigência que o nosso papel impõe, assegurando a observância dos princípios e recomendações do Código de Governo das Sociedades do IPCG. Devo realçar que, não obstante a exigência que presida aos trabalhos de monitorização, temos encontrado, por parte da generalidade das empresas monitorizadas, de ano para ano, um forte empenho no acolhimento das recomendações e na melhoria do seu grau de acolhimento. Este crescente empenho que vimos observando é para nós fonte de grande satisfação. Gostaria também de referir que neste último exercício contamos com com a participação de 3 empresas não emitentes e que foram alvo da monitorização do Código. É um número que esperamos ver crescer nos próximos anos, seja pela adesão de outras empresas, seja pelo incentivo que as empresas já monitorizadas possam fazer aos seus stakeholders para que venham a ser monitorizados, num ciclo virtuoso de melhoria de práticas de boa governance na nossa economia. Por fim, queria ainda sublinhar que a CAM funciona de modo totalmente independente da direção e dos demais órgãos do IPCG, os quais em nenhum momento interferiram no processo de acompanhamento e monitorização, cujos resultados vos serão em seguida a ser apresentados. Muito obrigado a todos. De seguida, vamos ter a intervenção do Presidente da Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado, Miguel Ataíde Marques. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui, mais uma vez, na apresentação deste importante trabalho. Gostaria de cumprimentar a CMVM, aqui na pessoa do Dr. Juliano Ferreira e de mais membros da CMVM aqui presentes. Obviamente cumprimentar o IPCG, na atualidade do seu Presidente da Assembleia Geral, da direção, Presidente da Direção, os vários membros da direção. Cumprimentar também os intervenientes neste relatório, o Professor Pedro Maia, o Dr. Eduardo Calheiros, todos os membros da Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização, e também cumprimentar todos os que estão aqui, os demais que estão aqui. Estou a ver aqui pessoas que de longa data seguem estas temáticas. Vejo amigos aqui. Esta é uma comunidade que se vai consolidando a partir do momento em que todos estamos empenhados na melhoria da qualidade da corporate governance em Portugal e daquilo que são as práticas que se recomendam internacionalmente e que nós queremos ver aplicadas também nas nossas empresas. Gostaria de aqui salientar a colaboração estreita que se realiza entre a AEM e o IPCG, concretamente através da presença do Dr. Abel Ferreira, membro executivo da direção da AEM na Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização, cujos resultados e cujos relatórios está hoje aqui a ser apresentado. Esta colaboração estreita
que temos entre as empresas emitentes e o Instituto Português de Corporate Governance, revela-se neste trabalho e concretamente naquilo que é o resultado deste trabalho, que é um relatório, como o Dr. Duarte Calheiros acabou de referir, já é a 7ª edição, desde que o Código de Governo das Sociedades do IPCG foi implementado em 2008 e, portanto, temos o relatório relativo a 2024 tem 2018. O relatório relativo a 2024 é o 7º e, portanto, temos vindo a marcar presença e habituar, no fundo, os mercados naquilo que é o reporte das práticas das empresas cotadas em Portugal. Esta é uma matéria particularmente importante, porque quer internamente, quer externamente, seguem-nos com bastante interesse e com acompanhamento muitas vezes próximo naquilo que é o progresso das práticas e do acolhimento das práticas do bom governo societário nas empresas portuguesas. Quando eu falo em empresas portuguesas, pressuponho que são empresas cotadas. Esta é realmente o universo de avaliação do relatório, mas pela primeira vez temos no relatório, coberto pelo relatório, 3 empresas não cotadas, 2 que já estavam na edição anterior e uma terceira empresa que agora entra. Isto é uma novidade, por um lado. Por outro lado, pode ser também alguma complicação analítica que estaremos a resolver, porque quando os mercados olham para as empresas cotadas e quando os resultados refletem não só empresas cotadas como não cotadas, temos aqui alguma dissonância que neste momento não cria qualquer problema, porque são 3 empresas que poderiam estar cotadas devido à sua dimensão, à sua experiência e ao cuidado que põem naquilo que são as matérias de governance e, portanto, estão ao nível das cotadas, mas à medida que desejavelmente se vai avaliando as práticas no domínio do governo societário de empresas não cotadas, e hoje em dia a Corporate Governance começou por ser algo muito próprio de empresas cotadas em mercado, hoje em dia é algo fundamental, considerado como essencial para, digamos, a sustentabilidade das empresas e para a sua boa gestão. Estamos a falar em empresas familiares não cotadas, estamos a falar em empresas de média dimensão, estamos até a falar em empresas de crescimento acelerado, podem ser startups e empresas em crescimento, para quem uma boa governance, uma governance sólida é uma condição absolutamente essencial para o seu sucesso e para dar confiança a quem investe no capital dessas empresas. Posto isto, e voltando à questão da colaboração entre a AEM e o IPCG e a AEM, eu queria aqui salientar que o resultado de todo este trabalho é um relatório que é reconhecidamente objetivo, reconhecidamente independente e também atempado. Isto não é uma questão de desvalorizar, digamos que o tempo em que este relatório é publicado é um tempo que o torna útil a quem toma decisões de investimento no mercado. Isso é particularmente importante para as empresas da AEM. As empresas da AEM estão, obviamente, interessadas em melhorar a qualidade a importância da governance, mas também em consolidar a qualidade da boa governance e demonstrar isso aos mercados e demonstrar isso aos investidores internacionais. E, portanto, é com muito gosto que eu aqui assinalo a progressão na qualidade do acolhimento das boas práticas do governo societário. Essa progressão é notória de ano para ano
nós estamos com níveis muito interessantes de cumprimento total daquilo que são as normas do governo societário e mesmo aquelas normas que não têm uma aplicação tão ampla, como é, por exemplo, o caso da existência de um coordenador dos administradores independentes, aquilo que se chama ou em Inglaterra ou nos Estados Unidos um Senior Independent Director ou um Lead Independent Director, mesmo nesses casos em que o acolhimento não é muito elevado, é aquele que registou maior crescimento neste relatório e, portanto, estamos no bom caminho. Também salientar a preocupação que os boards das empresas, os conselhos de administração das empresas, têm demonstrado pelas questões da sustentabilidade e ESG, com, digamos, uma particular atenção e crescente atenção nestas matérias, e também, hoje em dia, fala-se muito de inteligência artificial. Muitas vezes já há um déficit de compreensão do que é verdadeiramente a inteligência artificial e como ela pode estar ao serviço das empresas, e essa começa a ser uma preocupação e um dever dos conselhos de administração. Isso já está também refletido nas práticas das nossas empresas. Deixar então aqui uma última palavra de apreço pelo trabalho realizado pela Comissão de Avaliação, pela Comissão Executiva de Avaliação e Monitorização, e também desejar as maiores felicidades para agora a promoção do relatório e para os trabalhos que vêm a seguir, porque isto é uma atividade non-stop. Muito obrigado. Seguindo o nosso programa, passo a palavra ao professor Pedro Maia, Presidente da Comissão de Acompanhamento e Monitorização do Código do IPCG. Sr. Presidente da Direção do IPCG, Dr. João Moreira Rato, Sr. Presidente da Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização, Dr. João Duarte Calheiro, Sr. Presidente da AM, e o Sr. Dr. Juliano Ferreira, da CMPM. Eu vou começar, se me permitem, há um ano atrás, porque há um ano atrás, mais ou menos, nesta cerimónia, nesta sala, eu saí daqui pessoalmente amargurado com um lapso que cometi. Foi um lapso de injusto e que eu quero, na medida do possível, hoje reparar. E esse lapso deveu-se ao facto de ter cumprimentado e felicitado um conjunto de pessoas muito importantes para a história deste código e para a história desta estrutura que se criou, e não ter mencionado o Dr. Pedro Rebelo de Sousa, que está ali atrás, neste momento não me está a ver, mas eu estou a vê-lo, e foi um lapso, e foi um lapso de uma injustiça extrema, porque quando nós pensamos no que aconteceu, para quem esteve no que aconteceu, sabe que houve uma pessoa que ao longo de anos, quando uma porta se fechava, tentava abrir outra porta, quando um caminho se mostrava incaminhável, seguia outro caminho e nunca desistiu da ideia de isto que temos hoje. E isto que temos hoje, portanto, não só foi perseverante, como de facto teve, diria eu, podemos acho que concordar nisto, teve a ideia certa de termos uma estrutura com a independência e a proximidade à realidade num equilíbrio que eu diria perfeito, na medida em que possa existir, e que de facto dotou o nosso meio de um instrumento muito importante para a Corporate Governance e, portanto, Sr. Dr. Pedro Rebelo de Sousa, espero que com um ano de distância me desculpe o meu lapso e a injustiça do meu lapso e, portanto, eu de forma pública e o mais notória possível quero deixar isto aqui hoje mesmo registado. 2 notas apenas, agora sobre o dia de hoje e não de há um ano atrás. 2 notas apenas. A primeira delas, para dizer que há uma referência, aliás, o Dr. Pedro Marques já o referiu também, há uma referência neste relatório que pode parecer uma linha, que é a referência que há 3 empresas que não são cotadas, que também aderiram ao código e foram avaliadas.
para mim é muito mais do que uma linha e é um sinal e um sintoma que me alegra profundamente. Há 10 anos atrás, talvez das empresas que tinham que adotar o código, houvesse algumas que preferissem não o adotar, não o ter, nada disto fazer. E a verdade é que hoje nós temos, dir-me-ão, apenas 3 empresas, mas quando chegamos a estas coisas as percentagens são sempre uma boa ajuda, são 10%, na verdade. Há empresas que não têm que adotar código nenhum e todavia olham para ele como um valor. E isto é talvez o princípio da maior vitória que o IPCG, quem trabalha com o IPCG, por IPCG e a AM, podem encontrar neste caminho que está a ser feito. É de se dizer que com certeza isto é um valor em si, não é uma coisa que valha porque tem que se cumprir e tem que se fazer e não temos alternativa a isso, mas verdadeiramente porque queremos fazer. Claro que esta vitória, e eu acho que este é um sinal que nos deve verdadeiramente alegrar, até porque eu penso que na calha ou no horizonte está uma adesão de outras empresas e, portanto, está aqui um movimento que é um sinal muito positivo. Trará outras dificuldades, com certeza, já foram, aliás, aqui apontadas por Miguel Ateio de Marques, mas retenho de uma forma, digamos assim, estrutural, que me parece um passo mais no caminho que foi feito. Ponto 2. O ponto 2 é o que vem aí. Coisa que nós não sabemos, penso que nenhum de nós sabe o que vem aí. Mas é possível que venham aí coisas. E o que é possível que venham aí coisas em que sentido? A Corporate Governance, quando olhamos para trás, foi um movimento que teve com certeza, e tem tido, tons diferentes, matizes diferentes, mas uma cor razoavelmente uniforme, no sentido de uma certa globalização. Com certeza com necessidade de, sobre uma matriz mais ou menos comum, se adaptar à realidade de cada economia, de cada ordem jurídica, etc. Mas o movimento em si, ele não era um conjunto de países e de economias ditas ocidentais muito divergente. Eu não sei se nós não temos no horizonte alguma bifurcação ou alguma coisa parecida com isso. E se isso juntarmos o facto de Corporate Governance ter sido e um dos seus méritos e dos sucessos que alcançou, um instrumento de certo modo, harmonização e de globalização de práticas, independentemente das particularidades de cada ordem jurídica, etc. Eu não sei se tendências ou de movimentos de não globalização ou de contra-globalização se não vão refletir-se na própria corporate governance e nos caminhos que depois vamos decidir que ela deve percorrer. E, portanto, eu sou capaz de adivinhar, intuir, não sei como diga, que nos próximos tempos vamos ter que estar muito atentos, desde logo, para saber o que se passa e também para refletirmos, analisarmos e sabermos que caminhos é que queremos seguir. Nas passagens de nível ferroviárias havia habitualmente um pare, escute e olhe. E eu diria que o que vem aí é, sobretudo, para avançar, escute e olhe. Teremos de estar muito atentos ao que se vai passando e está a passar, porque me parece que há um movimento realmente de relevo significativo e que é talvez de águas profundas, e precisaremos de estar bem atentos a esse movimento para reagir a ele.
Muito obrigado pela vossa atenção. Para nos apresentar o relatório anual de monitorização, chamo ao púlpito a professora Mariana Fontes da Costa, diretora executiva da CAM. Boa tarde. Eu gostaria de começar por apresentar os meus cumprimentos a todos os presentes, dirigindo um cumprimento institucional ao IPCG, na pessoa do professor Moreira Rato e do Dr. Rebelo de Sousa, à AEM, na pessoa do Dr. Miguel Ataíde Marques, à CAM, na pessoa do Dr. Pedro Maia, aos demais membros da CAM, na pessoa do seu presidente, o Dr. Duarte Calheiros. Dirijo também um cumprimento de especial apreço institucional à CMVM, que desde o início deste processo tem manifestado um imenso respeito e confiança pelo trabalho da CAM, e aos interlocutores da CAM junto das empresas monitorizadas aqui presentes, no fundo, a razão deste processo. O relatório anual de monitorização relativo ao exercício 2024 foi elaborado, à semelhança dos anteriores, pela Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização e foi aprovado no dia 26 de novembro de 2025, após ter reunido um parecer favorável da Comissão de Acompanhamento e Monitorização. É, como mencionou o Dr. Duarte, o 7º relatório de monitorização do sistema que foi introduzido com o Código de Governo das Sociedades do IPCG em 2018. É ainda o 2º relatório que incide sobre a monitorização da versão do Código de 2023, o que é relevante por várias razões, nomeadamente pelas razões que o professor Miguel Ataíde Marques já mencionou. No presente ano foram objeto de monitorização 35 empresas, incluindo as 15 empresas que integram o PSI e 3 empresas não cotadas, uma das quais pela primeira vez, num movimento que se tem vindo a consolidar ao longo dos últimos anos, na medida em que também o ano passado tivemos o gosto de aqui poder destacar a adesão voluntária de uma empresa não cotada. É, portanto, o 2º ano consecutivo em que temos adesões de novas empresas não cotadas ao Código. A metodologia usada para a monitorização foi semelhante à dos anos anteriores, herdada já do professor Rui Pereira Dias, a quem manifesto também o meu agradecimento público por este processo. Num primeiro momento, a equipa de monitorização procedeu à análise dos relatórios de governo das sociedades das empresas monitorizadas. Dessa análise decorreu a obtenção dos resultados preliminares de monitorização, resultados esses que foram comunicados às empresas na 2ª quinzena de julho, à semelhança do que tem vindo a acontecer ao longo dos últimos anos. Seguiu-se, durante julho, agosto e setembro, um período de interação com as empresas, nas quais a CAM recolheu todos os contributos que as empresas nos fizeram chegar, num exercício muito dialogado de contraditório e de aproximação, que nos permitiu um diálogo muito frutuoso entre a equipa de monitorização e as empresas. É desse diálogo que decorre a obtenção dos resultados finais, resultados esses que são comunicados à empresa ou às empresas na 2ª quinzena de setembro. Findo este processo, inicia-se então a redação do relatório que hoje aqui tenho a honra e o gosto de apresentar e que foi, como já mencionei, aprovado no dia 26 de novembro do presente ano. Dizer que este é, como naturalmente se compreende, um trabalho de equipa, que hoje aqui apresento e represento, e portanto não queria deixar de fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Duarte Calheiros, que desde o início me tem acompanhado neste processo, aos demais membros da CAM, Dr. Rui Pereira Dias, Dr. Abel Sequeira Ferreira e a Dra. Renata Melo Esteves, e uma palavra aos tantas vezes invisíveis, mas absolutamente fundamentais, membros da equipa técnica, a doutora Ana Jorge Martins, o doutor Nuno de Veza Neto, a doutora Francisca Pinto Dias e a doutora Luísa Ecanroth Moreira. Sem eles, este trabalho seria absolutamente impossível e é a eles que temos que agradecer a realização atempada deste relatório. Centrando agora a atenção nos resultados deste ano. É sempre bom trazer boas notícias, é o 2º ano que me é permitido fazê-lo. Neste ano, a percentagem global de acolhimento da totalidade das subrecomendações do Código foi de 87%, percentagem que sobe para 95% no universo das empresas que integram o PSI.
No caso dos resultados globais de monitorização, temos uma estabilização e, portanto, a percentagem é exatamente igual à do ano passado, mantém-se em 87%, número esse que encaramos com bastante otimismo, atendendo ao facto de ser em si um número elevado e ao facto de haver oscilações no universo das empresas monitorizadas que não têm trazido um impacto negativo ao nível do acolhimento das boas práticas, o que significa que as empresas que aderem têm de facto feito um investimento prévio e continuado muito grande, no sentido de acompanhar os melhores exemplos daqueles que desde 2018 são sujeitos a este processo de monitorização. Verifica-se ainda um aumento de 1 ponto percentual no universo das empresas que integram o PSI, passando de 94% para 95%. Enfim, os juízos de valor são sempre aquilo que são. Parece-nos, à CEM, que estes resultados refletem essencialmente três realidades. Por um lado, assiste-se a uma consolidação muito significativa da adaptação pelas empresas monitorizadas às novas recomendações que foram introduzidas com a revisão de 2023 do Código de Governo das Sociedades. Aliás, como terei a oportunidade de mencionar um pouco mais à frente, das 8 recomendações que mais subiram, 4 delas foram objeto de uma alteração substantiva relevante na revisão de 2023 e, portanto, efetivamente, essa análise percentual reflete o facto de haver ainda um processo de consolidação em curso no que diz respeito às novas recomendações de 2023. Por outro lado, a CEM tem tido a preocupação desde o início de fazer um movimento de progressivo aprofundamento dos termos de referência que são considerados adequados para se entender que há a consagração de um resultado de acolhimento das recomendações. O que é que esta frase tão críptica pretende aqui transmitir? O objetivo é que, de alguma forma, este não seja um processo estático, haja aqui um dinamismo que tenha o respeito pelo tempo que é necessário para as empresas para procederem a uma adaptação das suas práticas internas ao nível do acolhimento das recomendações. E, portanto, o que a CEM tem feito desde o primeiro momento é, à medida que o código vai evoluindo, vão sendo introduzidas novas exigências, vão sendo introduzidas novas recomendações, há um processo que é anualmente revisto ao nível de um crescente aprofundamento das práticas que são consideradas suficientes para o acolhimento dessas recomendações. Como nós pretendemos que este seja um processo dialogado, que este seja um processo transparente, que seja um processo de colaboração, porque esse é essencialmente o objetivo, isto faz-se através de um diálogo que é, num primeiro momento, apresentado pela CEM nos relatórios individuais para cada empresa, onde são sugeridas a adoção de comportamentos ou de condutas que possam aprofundar, reforçar o acolhimento daquelas recomendações e com um período de adaptação para que as empresas possam efetivamente organizar internamente as suas práticas no sentido de, no ano seguinte, esse acrescente aprofundamento esteja em condições de ser acomodado e respeitado. Dando um exemplo, porque sei que é um exemplo que preocupa muitos dos presentes, tem havido uma preocupação de algum aprofundamento ao nível da recomendação que permite a participação telemática dos acionistas nas Assembleias Gerais. Temos plena consciência e fomos alertados para isso, e por isso é que as reuniões são especialmente relevantes para a equipa. Fomos alertados para o facto de, na medida em que o relatório é publicitado após as Assembleias Gerais do ano seguinte, não ser possível às empresas fazer o ajuste desse comportamento para o ano imediatamente a seguir. E, portanto, em CEM foi debatido que, no caso desta recomendação em especial, iríamos dar um período de adaptação de 2 exercícios para garantir, assim, então, a total transparência e a total a criação dos meios e dos mecanismos necessários para que as empresas possam efetivamente ir ao encontro daquilo que a CEM considera que as empresas estão já numa fase de maturidade, ou que o código está já numa fase de maturidade suficiente para poder ir um pouco mais além nesta literalidade de algumas das recomendações. Fazemos isso também, estamos a fazer isso também ao nível das recomendações que resultaram da revisão de 2023 e, portanto, eu instava todos os presentes
atentos a analisarem os relatórios individuais com muita atenção. Em todas as recomendações onde isso está a ser feito, é deixada a indicação daquilo que a CAEM considera que seria útil avançar, em que sentido e com diferentes graus de perentoriedade em função da relevância específica daquilo de que se está a falar. A estes dois fatores acresce o terceiro fator. Mais uma vez temos alterações ao universo monitorizado, tivemos a saída de 2 empresas que este ano deixaram de ser monitorizadas e tivemos a inclusão nos resultados globais de monitorização de 3 empresas monitorizadas. Uma delas pela primeira vez, uma empresa não emitente que aderiu ao código pela primeira vez, e 2 empresas que no ano passado, fruto das especificidades do seu calendário ao nível do exercício anual, foram ainda monitorizadas ao abrigo da revisão de 2020 e, portanto, os seus resultados não constaram dos resultados globais da percentagem global de acolhimento. Este ano, essas 3 empresas foram incluídas e, portanto, é com satisfação que conseguimos concluir que essa inclusão não teve qualquer impacto negativo ao nível dos resultados globais, o que é uma prova da maturidade crescente das empresas. Passando aos gráficos das recomendações, é a segunda vez que temos um gráfico de lua cheia em matéria de recomendações não acolhidas. Temos 12 recomendações não acolhidas, eu mencionei 10 o ano passado. Mais acolhidas, disse menos. Não. Temos também temos 10 recomendações nas menos acolhidas, mas aqui estou a falar das mais acolhidas, obrigada pela correção. Temos um gráfico de 100% nas recomendações mais acolhidas, são 12, não são 10. Estão 10 aqui porque 2 das recomendações que têm uma taxa de acolhimento, uma percentagem de acolhimento de 100%, têm uma percentagem de não aplicabilidade superior a 50% e, portanto, não foram consideradas para estes efeitos. Eu sei que o Dr. Abel gosta sempre que eu traga boas notícias no PSI e, portanto, este número só para 50 sobre-recomendações nas 15 empresas que integram o PSI, considerando que o código tem 84 sobre-recomendações, estamos numa maioria absoluta em termos de acolhimento por parte das empresas do PSI e isso deve ser também saudado. Verifica-se nas recomendações mais acolhidas uma sobreposição. Este ano eu resolvi fazer um exercício um pouco diferente, uma vez que o ramo está disponível para todos. Em vez de trazer todas as recomendações mais acolhidas, menos acolhidas, trouxe apenas alguns uma tentativa de estabelecer algum tipo de paralelismo com o que tem acontecido até agora. E o paralelismo a traçar é muito curioso. Como era expectável, uma grande sobreposição, quer nas mais acolhidas, quer nas menos acolhidas, sobreposição essa que é ligeiramente maior nas menos acolhidas do que nas mais acolhidas. Temos uma sobreposição de 7 recomendações nas mais acolhidas, são elas, como estão aqui, a não delegação pelo órgão de administração de poderes no que respeita à organização e coordenação da estrutura empresarial, passou para 100%. Uma que eu julgo que falo em nome da CAEM, nos agrada e nos agrada especialmente, nos deixa especialmente felizes. Este ano assistiu-se de facto a um reforço significativo do acolhimento ao nível do controle interno e da gestão de risco. É um tema que eu sei que preocupa o IPCG, preocupa naturalmente a CAEM e também as empresas. Tivemos pela primeira vez 100% de acolhimento na instituição de uma função de gestão de riscos, identificando, e este era o ponto mais frágil sempre, identificando a probabilidade de ocorrência dos principais riscos a que a empresa se encontra sujeita no desenvolvimento da sua atividade e o respectivo impacto. Obviamente que a CAEM não exige que a empresa identifique ou explicite publicamente essa probabilidade, mas é exigido que a empresa demonstre que calcula essa probabilidade, quer da ocorrência dos riscos, quer do seu respectivo impacto, e este ano, pela primeira vez, todas as empresas demonstraram de modo que nós consideramos suficientes nos seus relatórios de governo que o fazem. Uma terceira, a atribuição ao órgão de fiscalização do papel de principal interlocutor do revisor oficial de contas e de primeiro destinatário dos seus relatórios. Agora sim, passando às recomendações menos acolhidas,
verifica-se uma sobreposição de 8 sub-recomendações de um total de 10, face aos resultados do exercício anterior. Mantém-se entre as recomendações menos acolhidas e as que indico neste quadro são aquelas que eram as menos acolhidas, quer em 2023, quer em 2024. Fiz também um exercício informal e verifiquei que a maioria delas já se integra nas recomendações menos acolhidas desde 2020, que é a primeira visão em que é possível fazer essa comparação. Existência de comissão especializada em matéria de governo societário e de nomeações de membros de órgãos sociais. A existência de comissão de acompanhamento e apoio de designações dos quadros dirigentes. Permitam-me só fazer aqui um à parte, e eu julgo que depois o Rui irá pegar um pouco também neste ponto. Esta recomendação tem aumentado o seu grau de acolhimento através de explains, que nós temos considerado como perfeitamente adequados à teleologia, à salvaguarda da teleologia da recomendação, e portanto é uma das recomendações que efetivamente se presta a um acolhimento por vias alternativas, nomeadamente através da precisão dos processos que são adotados para efeitos de seleção de quadros dirigentes no mercado, garantias de que há preocupações de profissionalismo na seleção desses quadros dirigentes, através, por exemplo, de outsourcing desta atividade a empresas especializadas de recursos humanos, e isso tem sido considerado por parte da CAEM que é suficiente para acomodar as preocupações que estão subjacentes a esta recomendação, e portanto é uma das recomendações onde nós acreditamos que haja espaço para um aumento de um nível de acolhimento através de práticas alternativas das empresas. Existência de um número não inferior a 1/3 de administradores não executivos que cumpram os requisitos de independência. Designação pelos administradores independentes de um coordenador, como mencionarei mais à frente e como já mencionou o professor Miguel Ataíde Marques, esta é simultaneamente a recomendação cujo acolhimento mais subiu. Aprovação pelo órgão de administração do regime do exercício por administradores executivos de funções executivas fora do grupo. Temos considerado que esta recomendação está acolhida quando há uma proibição genérica do exercício de funções executivas pelos administradores executivos fora do grupo, e há crescentemente mais empresas monitorizadas a cumprir esta recomendação por essa via. Diferimento de parte significativa da componente variável da remuneração dos administradores executivos por período não inferior a 3 anos. Promoção pela sociedade que as propostas para a eleição dos membros dos órgãos sociais sejam acompanhadas de fundamentação sobre adequação à função a desempenhar. Duas recomendações que integraram a lista das menos acolhidas em 2024, não integrando essa lista em 2023. A recomendação 632, inclusão de uma maioria de administradores independentes na comissão de nomeações de membros dos órgãos sociais. A recomendação 34, que como mencionei é uma das recomendações onde temos de facto vindo a reforçar um pouco o grau de aprofundamento, a implementação de meios adequados para a participação não presencial dos acionistas na Assembleia Geral. Em movimento oposto, deixaram de integrar a lista das recomendações menos acolhidas em 2024, a recomendação 72, que exige uma comissão especializada ou comitê composto por especialistas em matéria de risco. Isto é especialmente significativo porque é uma recomendação nova da revisão de 2023, o que significa que as empresas tiveram tempo para se ajustar e, efetivamente, em 2024 houve um aumento muito significativo do grau de acolhimento desta recomendação, que está agora fora da lista das menos acolhidas. Uma outra recomendação, que eu julgo que também não será especialmente difícil de aumentar, e aumentar até ainda mais o grau de acolhimento, a definição pelo órgão de fiscalização dos procedimentos de fiscalização destinados a assegurar a independência do revisor oficial de contas. O que acontece muitas vezes com esta recomendação é que as empresas declaram no relatório de governo das sociedades que implementam procedimentos destinados a assegurar a independência do revisor oficial de contas. O que a recomendação exige é que sejam definidos e que sejam materializados e que sejam identificados quais são esses procedimentos. E, portanto, parece-me que esta é uma daquelas recomendações onde, mais do que propriamente uma divergência de materialidade, há ainda uma divergência ao nível do grau de exigência para a sua implementação e o seu acolhimento, e isso é uma boa notícia porque isso resolve-se com relativa facilidade. No que respeita às recomendações cujo acolhimento mais cresceu,
Ao contrário do que aconteceu há 2 anos e um pouco também no ano passado, temos apenas uma sobreposição entre a lista do ano passado e a lista deste ano, o que faz sentido porque chega a um determinado momento em que efetivamente há uma estabilização do grau de subida das recomendações. Destaco aqui 3 recomendações, aliás 4, destaco especialmente a 421 porque é a única recomendação que integra simultaneamente a lista das recomendações menos acolhidas e a lista das recomendações cujo acolhimento mais cresceu. Mas o conjunto destas 4 recomendações que estão aqui expostas tem uma característica em específico. São 4 recomendações que sofreram alterações materiais na revisão de 2023, o que significa que, efetivamente, há ainda um processo em curso de consolidação das recomendações de 2023. Estou a falar, portanto, da recomendação relativa à designação do coordenador, também há a recomendação relativa ao conhecimento das linhas estratégicas pelo órgão de fiscalização previamente à sua aprovação final por órgão de administração, a recomendação relativa à inteligência artificial, ou seja, sobre os termos em que os mecanismos da inteligência artificial foram utilizados como instrumento de tomada de decisões pelos órgãos sociais. É importante ter aqui alguma cautela na leitura que se faz desta realidade. Esta é uma recomendação informativa e, portanto, esta subida não representa qualquer tipo de melhoria nas práticas de inteligência artificial das empresas. Nós temos que saber louvar aquilo que conquistamos, mas também saber equilibrar aquilo que efetivamente não está em causa. O que aconteceu no ano passado foi que as empresas, ou muitas das empresas, avaliaram esta recomendação como não acolhida porque não utilizavam estes instrumentos de inteligência artificial. Na verdade, sendo uma recomendação informativa, a recomendação é acolhida a partir do momento em que as empresas indicam se utilizam ou não utilizam. E, portanto, a subida neste grau de acolhimento esteve mais relacionada com uma questão formal de enquadramento da recomendação do que propriamente com uma alteração substantiva e, portanto, a esta eu dou uma importância relativa. Por fim, a recomendação 521, relativa à formulação de um juízo de adequação sobre o número de membros do órgão de fiscalização, que sobe também de 91% para 97%. Fazendo uma análise que não consta diretamente do relatório, mas que me parece que pode ser interessante aqui, uma análise global por capítulos. Os capítulos com uma maior percentagem global de acolhimento são o capítulo 1, à semelhança do ano passado, que goza de 93%. Devo também dizer que é um capítulo com uma dimensão significativamente informativa e, portanto, nessa medida torna-se mais simples o acolhimento. Os capítulos que para nós foram alguma surpresa e uma surpresa muito positiva, o capítulo relativo ao controle interno. O capítulo relativo ao controle interno subiu de 89% para 91%. E o capítulo relativo à informação e revisão legal de contas, que subiu de 88% para 91%. Ao nível dos capítulos com menor percentagem de acolhimento, o capítulo 4, administração, 81%. O capítulo 6, avaliação de desempenho, remunerações e nomeações, com 82%. E o capítulo 3, de acionistas e Assembleia Geral, com 83%. A maior subida na percentagem de acolhimento deu-se no capítulo 5º, no capítulo relativo à fiscalização, onde tivemos uma subida de 78% para 94%. 84% eu já estava a apontar para os 100% do PSI, razão pela qual antecipei aqui um resultado excessivamente favorável. Temos pela primeira vez um capítulo que atinge uma percentagem de acolhimento de 100% ao nível do PSI. Deixa-nos também, volto a dizer, especialmente satisfeitos a percentagem do capítulo 5º relativo ao controle interno, que terá sido um dos pontos onde se notou mais do que apenas a subida na percentagem de acolhimento. O que se assistiu este ano, por parte de quem acompanha este processo já há algum tempo, foi uma melhoria muito significativa ao nível do reporte do controle interno e das medidas adotadas ao nível do controle interno nos relatórios de governo. E isso foi, de facto, talvez aquele que eu assinalaria como o ponto mais positivo deste ano. A título de conclusões, permitam-me dizer ou reforçar aquilo que já foi dito pelo Dr. Pedro Maia. A adesão ao Código de Governo das Sociedades e ao processo de monitorização por 3 empresas não cotadas, 2 das quais nos últimos 2 anos, é um sinal que nós consideramos um sinal positivo da crescente consciencialização
também por parte de empresas não cotadas, da relevância incontornável das boas práticas de governo das sociedades para o sucesso da atividade empresarial. A relativa estabilidade da percentagem global de acolhimento relativa à totalidade do universo das empresas monitorizadas, mas também às empresas que integram o PSI, e isto associado aos exercícios que eu procurei aqui trazer da crescente sobreposição entre as listas das recomendações mais acolhidas em 2023 e 2024, a lista das recomendações menos acolhidas em 23 e 24 e a ausência de sobreposição entre as recomendações menos acolhidas e as recomendações que mais subiram ou cuja percentagem de acolhimento mais subiu, permite-nos concluir que estamos efetivamente numa fase de estabilização dos resultados do processo de acolhimento das recomendações. Nós não pretendemos que este seja um processo estável, pretendemos que este seja um processo dinâmico e é assim que procuramos manter esse dinamismo, que seja através da adesão de novas empresas, e eu queria chamar a atenção para isso. Estes 87% não são o resultado de estabilização, porque temos uma alteração do universo monitorizado com a entrada de 3 empresas que não integraram o ano passado. E, portanto, a estabilização aqui é aquilo que, quando nós falamos da indenização de clientela nos contratos comerciais, dizemos que haverá direito à indenização de clientela quando o agente mantém a capacidade de negocial do principal numa situação negativa do ponto de vista económico. E, portanto, aqui o paralelismo é exatamente o mesmo. Há uma manutenção da percentagem global de acolhimento perante uma alteração do universo monitorizado, com, nomeadamente, 2 empresas, que uma delas com 2 exercícios de monitorização e uma com um único exercício de monitorização. E, portanto, isto é para nós um sinal de dinamismo do processo, a que acrescentamos, como já mencionei, este progressivo aprofundamento do grau de densificação das condutas exigidas para o acolhimento das recomendações, que mantém as empresas atentas e preocupadas com uma crescente adaptação ao nível do reforço das boas práticas. Para terminar, e porque nos perguntam muitas vezes qual é a utilidade da adesão ao Código de Governo das Sociedades, pelo menos por parte das empresas que tomam essa decisão voluntariamente, depois de alguma reflexão feita, individual e em grupo, parece-nos que a grande vantagem, ou aquilo que o Código de facto permite às empresas, e espero termos conseguido trazê-lo aqui de uma forma clara, é que o Código traduz simultaneamente na corporização de um quadro de referência para um essencial exercício de autoconhecimento sobre as práticas do governo societário da própria empresa, ou seja, ao aderir ao Código, a empresa tem um quadro de referência para poder avaliar qual é o seu estado atual de maturidade em termos de boas práticas, em que posição é que se encontra perante aquilo que são consideradas as melhores práticas de governo societário. Esse é um exercício muito interessante que nós procuramos fazer com as empresas antes delas aderirem ao Código. Este exercício de autoavaliação de em que ponto é que estão ao nível da adesão ao Código, e depois representa, além disso, um roteiro das melhores práticas de governo societário a implementar para um crescente aperfeiçoamento do governo da societário, aliás, da empresa, à luz daquilo que é a sua realidade concreta. Nessa medida, é nossa convicção que estamos perante um instrumento que, se por si só não é autossuficiente, é de facto um instrumento útil à promoção do sucesso de longo prazo das empresas. Muito obrigada. E vamos então passar aqui ao nosso momento de debate, para o qual tenho o gosto de convidar Abel Sequeira Ferreira, diretor executivo da AEM, Juliano Ferreira, membro do Conselho de Administração da CMVM, e Rui Pereira Dias, diretor do IPCG e membro da CEAM. Muito obrigado aos 3 pela vossa disponibilidade e vos pedir que tentem ser sintéticos nas vossas respostas, porque, enfim, o tempo já vai longo. Mas há pouco estávamos a falar sobre as notas que agora se têm dado nos debates presidenciais e, de facto, enfim, olhando para mais um exercício de monitorização, são de facto notas muito boas com que as empresas que se sujeitam aqui a este exercício conseguem, de facto, notas muito boas. Ainda assim, Abel Sequeira Ferreira, ia começar por si,
há alguns pontos onde ainda não se consegue, de facto, atingir aquele nível mais elevado de adoção das recomendações, e em temas como, por exemplo, as empresas terem pelo menos um terço dos administradores não executivos a cumprirem requisitos de independência. O que é que falta para se conseguir caminhar esta milha que falta para chegar a estes níveis mais elevados? Vamos começar pelas dimensões mais positivas e que dão contexto ao exercício. Em termos práticos e fugindo um bocadinho do olhar académico sobre o tema, nós temos um código de governo com recomendações que refletem boas práticas, porque se pretende que as empresas interiorizem essas boas práticas, mas isso significa, e esse aspecto talvez seja menos evidenciado, que as empresas são obrigadas a realizar uma reflexão sobre o estado em que se encontram relativamente a essas práticas e o que é que precisam de fazer se quiserem melhorar essas suas práticas, e isso traduz-se depois em execução, ou seja, procedimentos, documentos, organização, em alguns casos, alterações significativas daquilo que as empresas precisam de fazer. E nessa perspectiva, o exercício, designadamente a partir do momento em que, em 2023, passamos a ter uma versão do código que é mais clara, mais transparente, melhor organizada, o exercício é extraordinariamente positivo, na medida em que, por um lado, há uma alteração de sistematização das recomendações que conduz, não só por si, mas também a resultados muito elevados nos capítulos relativos à administração e à fiscalização, que são da maior importância, e que conduz igualmente em relação aos grandes novos temas que foram introduzidos no código, sustentabilidade, risco, inteligência artificial, a resultados de acolhimento extraordinariamente expressivos. Temos aqui alguns temas em que parece haver uma resistência. Temos alguns temas que têm também de ser considerados à luz de um ou dois aspectos habitualmente também menos evidenciados. Os resultados que nós acabamos de observar, a Mariana corrigir-me-á se eu estiver equivocado, são resultados relativos à generalidade do universo que foi objeto de monitorização. Nós olhamos aqui para situações em que o resultado que é apresentado como de menor acolhimento é de cerca de 60%, quando, na verdade, o resultado ao nível do PSI é de 80%. O que significa que quando nós olhamos para o universo que tem praticamente 100% da capitalização bolsista no nosso mercado, estamos com índices quase sempre de 80% ou superiores. O que existe é, sobretudo, uma diferença entre as empresas que estão no PSI e as outras, não é? Existe uma diferença natural entre o grau de sofisticação e de organização entre as empresas que estão no PSI e as restantes empresas, o que não significa que, em muitos casos, essas outras empresas que não estão no PSI, antigo PSI 20, não tenham também excelentes níveis de acolhimento da generalidade das recomendações. Portanto, por um lado é esse aspecto. De facto, quando nós estamos aqui a olhar para estes números, eles não são tão baixos como parecem relativamente àquilo que é o movimento mais importante da capitalização bolsista no nosso mercado. Por outro lado, eu dizia há pouco que as empresas têm de fazer uma reflexão. E, portanto, quando o André pergunta como é que nós percorremos esta milha que falta, eu intuo na pergunta como é que as empresas devem realizar o esforço para conseguir fazer essa milha que falta. Mas a pergunta é em si um pouco injusta, porque essa milha que falta não está apenas do lado das empresas. Ela também está do lado do código e também está do lado dos investidores. E há situações que podem verificar-se em que, de facto, a justificação para que essa última milha não seja concluída tem uma força maior do que o nosso ensejo e vontade de vermos estes números subirem. Por exemplo, os critérios para a seleção de administradores independentes são critérios puramente formais. Ora, uma empresa, e agora estou a dizer empresa em geral porque estamos a falar de órgãos de governo e de deliberações
designadamente de acionistas, mas numa empresa pode concluir-se que uma pessoa que ontem era administrador independente e que hoje, por uma razão formal, deixou de ser administrador independente e passou a ser administrador não independente, deve permanecer no Conselho de Administração, porque a mais-valia que aporta à empresa é mais importante do que o mero acolhimento da recomendação relativa ao número de administradores independentes. Pode-se também Por reformar o Conselho de Administração. Por exemplo, mas esse é um outro tema. Por exemplo, e falou-se já aqui várias vezes de inteligência artificial. Numa altura em que parece ser consensual que é absolutamente necessário que os conselhos de administração comecem a incorporar valências relacionadas com o governo da inteligência artificial, pode ser mais importante conseguir assegurar que uma determinada pessoa participe no conselho de administração, ainda que não se consiga, por razões formais, que ela seja independente, e, portanto, concluir que para a empresa, para os seus acionistas, para os investidores, para a sociedade em geral, é melhor que não seja realizado o acolhimento dessa recomendação. Se esteja a cumprir essa boa prática. E aí poderia dizer-se é bom, mas então a empresa explica e a Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização aceita essa explain como bom. A questão é que nem todas as recomendações, ainda que todas possam estar sujeitas ao explain, nem todas acolhem com a mesma facilidade esse explain. E há algumas, como é o caso deste exemplo que eu estava a referir, em que é mais difícil que esse explain seja acolhido. Inclusivamente em casos em que o Conselho de Administração entenda que uma determinada pessoa que não cumpre critérios formais de independência é de facto, e se calhar todos nós aqui aceitaríamos, e algumas dessas pessoas estão aqui na sala, não deixariam de ser independentes por não cumprirem determinados critérios formais de independência, e um Conselho de Administração pode perfeitamente conseguir explicar isso. Mas a CAM provavelmente não está em condições de aceitar essa explicação. E vamos falar justamente sobre o Comply or Explain com o Juliano Ferreira. De facto, se as empresas apresentarem uma justificação cabal, a recomendação pode ser dada como cumprida. Que avaliação é que a CMVM faz deste instrumento e qual é que deve ser o papel dos investidores na análise do código, nomeadamente neste tema do Comply or Explain? Muito obrigado, André. Boa tarde a todos. É um gosto enorme estar mais uma vez neste evento que demonstra de facto a relevância e a certeza com que se avançou para este modelo de monitorização, de articulação entre a monitorização e a supervisão que está a dar naturalmente os seus frutos. A natureza recomendatória, no fundo, destes códigos e a regra do Comply or Explain é, no fundo, aquilo que sustenta, eu diria, um triângulo em que em dois vértices temos a monitorização e a supervisão, mas temos um terceiro mais relevante, que é o dos destinatários da informação, que são os acionistas e os stakeholders. E, portanto, aquilo que a monitorização e a supervisão devem fazer é garantir não um juízo de mérito sobre a adoção ou não de determinada conduta, mas, em primeiro lugar, a garantia de que a informação que é transmitida corresponde efetivamente às práticas instituídas pela sociedade, e daí o trabalho feito pela equipa de diálogo e de interação com a sociedade, para que, no fundo, essa informação, correspondendo às práticas da sociedade, possam ser ajuizados por quem está nesse terceiro vértice, dos destinatários privilegiados da informação constante dos relatórios do Governo Societário, mas também do próprio relatório anual de monitorização, que lhes permite filtrar e perceber quão fidedigna pode ser a informação, quão reliable pode ser a informação. Portanto, os planos da monitorização e da supervisão são distintos, são complementares, mas parece-me contribuírem, no fundo, para este propósito último, que é garantir aos investidores, aos acionistas, aos stakeholders, que a informação é informação de qualidade e, de facto, a empresa não tem necessariamente de seguir aquilo que a recomendação literalmente define, como foi aqui mencionado e muito bem pela Dona Mariana. Em alguns casos pode não se aplicar. Desde que, no fundo, aquele que é o juízo que o próprio Conselho de Administração faz do modo como deve implementar ou prosseguir o propósito, a razão de ser da recomendação,
é alcançada por via diversa. E isso, naturalmente, é também apreciado, ajuizado e avaliado pela monitorização e pela supervisão, mas, em última análise, pelos próprios investidores. Muito bem. O Pereira Dias, eu não sei se quer comentar também este tema do Comply Explain, porque é de facto central àquilo que é o código. Sim, esse e os temas que estávamos a falar antes também, eu acho que do lado do Complier Explain, ele no fundo é algo para termos enquadramento normativo, já resulta do próprio regulamento da CMVM, que nos explica que as emitentes devem explicitar que adotam práticas diferentes daquelas que são recomendadas e explicar em que medida que elas preenchem uma função equivalente àquela que é recomendada. Esta é uma excelente forma que foi encontrada pelos ingleses aqui há umas décadas para nós acomodarmos no mercado práticas que uma maior flexibilidade, em que não tenhamos uma prática que seja imposta de uma lógica de one size fits all desse género, mas poder haver essa flexibilidade quanto a cada empresa. Isso depois, o que o Abel disse é verdade, que há recomendações que pela sua própria feição se prestam mais a um explain do que outras. Isso de facto acontece. Há várias que têm conteúdos muito diferentes entre si. O tema das pessoas independentes é um tema que vem sempre nestas alturas à discussão. Aquilo a que o Abel chama critérios puramente formais, enfim, são ter ou não uma relação comercial significativa com a empresa. É formal naquele sentido em que há tempos períodos de anos em que essa prática é relevante ou não para esse efeito, mas estão ali por alguma razão. Claro que se pode discutir, será que este tipo de rol pré-definido é o correto ou deveria deixar-se uma liberdade às empresas para elas próprias afirmarem quando é que acham que um certo sujeito é ou não um administrador independente. Isso é uma reflexão que já foi feita, pode sempre continuamente fazer-se nesta milha que falta fazer às empresas, mas também só queria fazer um pequeno comentário aí de que nada impede que a milha seja feita, ou um par de milhas, pelo próprio código. Isto é, nós também devemos olhar para o exercício da monitorização e do código, não necessariamente como algo em que nós queiramos que todas as empresas atinjam um grau de 100%. No fundo, o código sendo exigente, até será bom que haja uma margem de recomendações que não sejam totalmente acolhidas, porque é sinal de que há no papel uma exercício de exigência sobre as Exatamente. Isso acho que deve estar presente nos nossos espíritos, de maneira a não absolutizarmos que são sempre boas notícias, como a Mariana dizia, termos crescimento de níveis de acolhimento, mas não vermos isso necessariamente como sempre algo a procurar. Até porque este explain nem sempre é acolhido, imagino eu. Sim, exatamente. O que as empresas fazem é procurarem explicar quais são as práticas que adotam, que entendem que são equivalentes àquilo que é pretendido pelo código, mas há sempre aqui um exercício de alguma margem de interpretação da conformidade dessa prática com o princípio que está ali subjacente à recomendação. Esse é um exercício em que, como a Mariana dizia, o diálogo com as empresas é muito importante para nós também compreendermos, em função das características da empresa, da sua dimensão, da sua complexidade dos seus mecanismos internos, até que ponto é justificável ou não essa prática. Sendo certo que o Abel também tocou aí num ponto que eu acho que, assim, muito de passagem, que é importante sublinhar. Nós temos a noção de que muitas vezes as empresas, os nossos interlocutores nas empresas, e estão aqui vários que eu tenho o gosto de rever sempre, muitas vezes não controlam as opções que a sociedade vai tomar e que levam à adoção ou não adoção de uma recomendação. Não é? E muitas vezes a estrutura interna nada pode fazer quanto à decisão do acionista ou do conjunto dos acionistas sobre ter um determinado número de administradores independentes ou não ter. Portanto, há aqui um diálogo entre a estrutura interna
a administração e os seus e os acionistas, e algo que eu acho que é virtuoso deste papel da monitorização é o de muitas vezes fazer aqui uma espécie de incentivo a que o assunto seja tratado, e também permite às vezes às estruturas internas dizerem: olhem que temos aqui a ser-nos apontado uma certa prática que não é seguida, e portanto isto deve ser refletido, deve ponderar-se porque é que não é seguida, e se faz sentido nós alterarmos. Abel Sequeira Ferreira, eu queria voltar a si para falarmos sobre o tema da inteligência artificial. De facto, foi introduzida mas já uma recomendação na última revisão sobre a informação do uso pelos conselhos de administração, portanto, de inteligência artificial nos processos de decisão, mas face àquilo que nós temos visto de explosão, de facto, na adoção da inteligência artificial, de todo o movimento de agentificação que vamos assistir nos próximos anos. Numa futura revisão do código, esta questão da inteligência artificial tem que ser de alguma forma densificada? Bom, a resposta fácil à pergunta é sim. Obviamente, numa futura revisão do código, este tema tem de ser objeto de análise, estudo, designadamente comparativo e objeto de reflexão. O professor Pedro Maia há bocadinho dizia que há coisas que vão acontecer. Eu acho que não estava a pensar nestas, mas uma coisa que vai acontecer é que a inteligência artificial, ou aquilo que nós neste momento chamamos de inteligência artificial, que são sobretudo as apps, vão continuar a evoluir e a desenvolver-se, e portanto o seu campo de aplicação é algo que nós, se calhar, neste momento não conseguimos imaginar, tal como há um ano não conseguimos imaginar que íamos estar neste ponto. Dito isto, eu diria que há 3 dimensões de reflexão. Uma é a inteligência artificial junto do Conselho de Administração, ou seja, os meios através dos quais, com aplicações, com programas informáticos, é possível, quer aos managers, quer aos administradores, obter mais informação, tratar melhor os dados e, portanto, alimentar, mas ainda a alguma distância, o processo de decisão. E é um pouco para aí que a recomendação que neste momento existe no Código aponta. Um segundo aspecto tem que ver com a presença da inteligência artificial no próprio Conselho. Um administrador algoritmo. Exato. Parece ficção científica, mas nós já temos ministros algoritmos na Albânia, já temos administradores algoritmos em fundos de investimento, e portanto não é assim tão ficção científica. Acho que ainda estamos em Portugal, neste momento em que estamos a falar, dezembro de 2025. Não existe ainda. Longe da necessidade de olhar para o tema, o que não significa que em 2026, quando se começar a olhar para a revisão, as coisas não tenham mudado. Depois há um terceiro elemento, que esse me parece mais prático e com os pés mais assentes na terra, que é como é que o Conselho de Administração governa a inteligência artificial dentro da empresa. E esse aspecto é provavelmente aquele para o qual vamos ter de olhar com mais atenção, porque esse é o aspecto da responsabilização do Conselho de Administração pela utilização das aplicações de inteligência artificial para os mais variados aspectos e domínios dentro da empresa. E esse é um caminho que está por fazer, não só em Portugal, mas genericamente noutras jurisdições. E é um caminho absolutamente fundamental, porque a inteligência artificial, pelas vantagens, desvantagens, oportunidades e riscos que traz, não pode ficar fora do controle direto do Conselho de Administração, que para isso precisa provavelmente de especialistas, administradores, que podem ou não ser independentes, mas se não forem independentes não deixam de ser muito competentes por causa disso. Exato. Silvio Ferreira, este tema da inteligência artificial está também, obviamente, sob o olhar da CMVM.
tem acompanhado também o debate europeu e internacional que tem sido feito já sobre esta matéria. O que é que realça? É um tema, não se pode dizer que seja novo. É um tema que se cruzou mais recentemente com o governo societário, dada a sua ampla utilização, por exemplo, para processos de tomada de decisão, muitas vezes pequenas coisas, ainda não se calhar estruturantes, mas a sua rápida implementação de facto fez surgir o tema como ligado também ao bom governo das empresas. Nos diversos fóruns internacionais, o tema tem vindo a ser discutido, começando muitas vezes pela identificação de casos de uso, onde é que está a ser implementado, mas ligando e pegando no último ponto que o Abel referia, não só com a questão da responsabilização, mas em termos mais amplos com a questão dos riscos. Que tipo de riscos é que faz emergir a utilização desta nova tecnologia, chamemos-lhe assim, que traz, enfim, novas preocupações, mas quando ligado ao tema do governo das sociedades, é na verdade, se calhar, uma camada tecnológica sobre preocupações já existentes, os processos de tomada de decisão, os processos de monitorização, de fiscalização, os checks and balances, na verdade são temas clássicos, que agora vêem um novo desafio, e ligando com o tema da responsabilização, da identificação de quem tomou a decisão, quem monitorizou o algoritmo, de facto traz aqui um desafio acrescido, e é precisamente neste ponto onde se encontram as discussões, é como regular e, enfim, começar por recomendações parece ser sempre o mais avisado, porque estão sujeitas ao princípio de comply or explain, podem permitir uma adaptação faseada, uma implementação progressiva, para depois se perceber também em função daquilo que são as exigências informativas e aquilo que naturalmente a sociedade pode dizer, sem revelar também aquilo que são os seus segredos, mas a forma como usa, como implementa e como está a tirar partido desta nova tecnologia, na verdade pode vir a ser densificado numa futura revisão do Código do Governo das Sociedades, à semelhança de discussões que, por exemplo, estiveram presentes já à última revisão dos princípios do governo societário da OCDE, onde se encontra alguma densificação adicional para além da mera questão informativa. Mas isto para realçar que é uma nova tecnologia, mas que não traz preocupações que não sejam preocupações que já estavam mapeadas. Mesmo a questão da composição dos órgãos de administração e da diversidade pode ser vista a esta luz. Quem tenha competências de utilização, enfim, de controle, de fiscalização, através deste tipo de ferramentas, pode ser um elemento relevante para dar cumprimento à recomendação de diversidade na composição dos órgãos de administração, por exemplo. Portanto, não é estritamente necessário haver novas recomendações para que o tema da inteligência artificial possa ser incorporado naquilo que são as preocupações já hoje, enfim, relativamente estabilizadas. Mas naturalmente que há que fazer um caminho, há que evoluir e parece-me que por via das recomendações é aquilo que fará mais sentido. Pereira Dias, que riscos novos é que podem emergir ainda assim com a utilização da inteligência artificial? Acho que a palavra risco aqui é central. O Juliano também já tocou nela e não por acaso, quando nós falamos quando nós no Código do Governo das Sociedades temos uma recomendação, a única que fala para já de inteligência artificial, é justamente no controle interno. É, no fundo, depois de falar na necessidade de haver uma comissão de risco e outros temas próximos, dizemos é importante que as empresas, no fundo, nesse quadro que ela surge. Portanto, a preocupação surge no Código pela primeira vez por essa via. A via de que, na análise dos riscos no exercício da atividade da empresa, há que estar atento aos riscos que a inteligência artificial vem trazer. Este é um plano, há um outro plano mais de governação societária, mais de governance, de como é organizada a gestão da sociedade, ao qual se vai dando cada vez mais atenção. Por um lado, se o uso de ferramentas de inteligência artificial é um direito da administração, por um lado, na atividade da própria empresa, aí é mais natural, mas será que nos próprios mecanismos de tomada de decisão podem interferir também? Devem ser explicitados se isso acontecer.
há um direito de o fazer. Será que em certos casos não há mesmo um dever de o fazer? Na medida em que, pelas características, pela informação que pode ser recolhida através dessas vias, se isso é de tal forma importante para uma boa tomada de decisão que até seria um mau exercício da sua função não tomar em consideração as ferramentas de IA que estejam à disposição. E há temas como a privacidade, mesmo dos trabalhadores, enfim, pode ser um tema, digo eu. O enviesamento dos algoritmos. Exatamente. Daí que, exatamente. Tudo isso. Segredo. Daí que, em termos regulatórios, mas isso acho que escapa ao código, mas é importante nesta discussão atual sobre governance, haja já orientações éticas. O tema da ética tem entrado agora muito junto da inteligência artificial, no sentido de que as ferramentas que existam devem primeiro estar sempre sob supervisão humana, isso até resulta do regulamento da IA europeu, mas também que haja mecanismos de proteção contra a discriminação, de forma a que não surjam daí enviesamentos que no fundo acabem por fazer com que a IA não contribua para uma boa governance, que seja o contrário. Para terminarmos, eu queria lançar uma questão aos três, que se prende, enfim, acho eu, com as águas profundas que o Dr. Pedro Maia falava, que, enfim, vimos aqui uma certa cisão entre, por um lado, os Estados Unidos e a Europa nestes temas do ESG, portanto, vemos uma forte reação nos Estados Unidos contra estes temas, pelo menos do ponto de vista político. Isso tem provocado também bastante hesitação do lado europeu sobre o caminho a seguir. Isto, que implicações é que isto pode ter para um código de governo? Queria só acrescentar ao tema anterior, porque eu achei que vocês iam falar nisso, mas ninguém falou, a cibersegurança. Porque a partir do momento em que temos inteligência artificial, os problemas de cibersegurança agravam muitíssimas questões do risco. Vamos lá ver. O professor Pedro Maia falou em par, escute e olhe, mas depois trocou em águas profundas. Nós, no mergulho, nas águas profundas, não dizemos par, escute e olhe, dizemos pare, respire, pense e haja. Portanto, eu aqui, parando e respirando e pensando, vou dizer uma coisa que vos vai desiludir. Porque eu ando há 15 anos, pelo menos, a defender a simplificação da regulamentação e da legislação. Eu acho que a AEM é a organização, se calhar a única, que de forma consistente e persistente lutou durante esta década contra os excessos regulatórios da burocracia europeia em matéria de ESG e os seus desmandos e o fetiche frenético do jargão. Mas no caso português, eu tenho que reconhecer que o trabalho já está feito. Ou seja, já há simplificação relativamente às regras de mercado em Portugal e já foi feito um trabalho de simplificação relativamente ao próprio Código de Governo das Sociedades. E, portanto, as coisas que vão acontecer, se calhar não nos afetarão assim tanto, porque nós estamos relativamente vacinados contra os excessos que fomos vendo acontecer, designadamente a partir de Bruxelas e de Estrasburgo. Foram prescientes. Mérito do legislador, mérito da CMVM, a quem eu não posso chamar regulador, porque estou proibido pelo respectivo presidente de lhe chamar regulador, e mérito, no nosso caso, de iniciativa privada, de que nas revisões que fomos realizando, procurámos de facto introduzir temas que são essenciais e incontornáveis, caso da sustentabilidade, caso da inteligência artificial, mas evitámos enveredar por aquele caminho dos excessos, dos milhares de data points com que as empresas têm sido obrigadas a lidar neste passado mais recente. João Ferreira, há de facto aqui uma vaga de fundo de simplificação e desburocratização
no seu entender, também não é necessário fazer isso em relação ao Código Português? Eu acho que fruto daquilo que foi a necessidade decorrente das condicionantes do nosso mercado e conhecemos-las bem, a CMVM e o legislador português naturalmente teve isso em consideração se calhar mais cedo e, portanto, a necessidade aguçou o engenho e obrigou-nos a repensar a legislação desde logo, mas também a repensar procedimentos, a repensar a abordagem ao mercado, a ter a lógica e o princípio da proporcionalidade como um guia da orientação da atuação da CMVM, e isso naturalmente fez com que esse trabalho e esse caminho fosse já sendo percorrido. E de facto aqui chegados, e olhando em particular para a componente do G, o Governance hoje encontra-se, acho que a 7ª versão de um relatório é sinal disso mesmo, numa fase de maturidade que não exige, não parece exigir grande disrupção ou rasgar com o passado. A lógica é de facto de continuidade, de aperfeiçoamento. As recomendações devem ser um desafio contínuo e, portanto, como mencionei há pouco, estando em causa o princípio Comply or Explain, é aqui que se deve naturalmente ser mais exigente e ver, no fundo, puxar pelas melhores práticas, mas de facto isso não parece pressupor uma revisão transversal do quadro regulatório hoje aplicável. Aliás, a CMVM no seu plano estratégico para 25-28 tem o princípio da estabilidade e da simplificação, mas ligado a esta lógica também de estabilidade. É necessário, e viu-se aqui o bom resultado quando temos uma recomendação aplicável já há algum tempo, porque isso dá previsibilidade às empresas, ajuda-as a perceber exatamente para que sentido devem caminhar e avaliar se aquilo que veio de novo de facto acrescenta ou não valor. Para Dias. Acho que o Código foi prudente em 2023, quando acrescentámos recomendações ligadas ao tema da sustentabilidade de uma forma que permitiu ou exigiu às empresas que dessem informação sobre aquilo que fazem e que práticas é que têm. Justamente num momento que ainda é o nosso, em que não é claro o sentido exato para onde vamos, faz sentido que o código se mantenha neste plano. Claro que há que ponderar, num momento de alteração, de revisão, se faz sentido aperfeiçoar, acrescentar este ou aquele ponto, ou retirar este ou aquele ponto, mas acho que no momento atual o papel de um código não deve ser o de criação de dificuldades adicionais às empresas neste tema, deve ser o de alertar para a importância do tema e fomentar que as empresas deem informação ao mercado, aos investidores, que são no fundo os destinatários de tudo isto, acerca daquilo, das opções que tomam nesse tema. Muito bem, então terminamos com esta nota de sintonia. Posso dizer uma frase? Uma frase. O André vai terminar e os nossos queridos amigos vão bater palmas. Mas as palmas não devem ser para nós que viemos aqui ao palco, devem ser para as empresas e para os seus representantes que fizeram o extraordinário esforço, mais uma vez, de se adaptar ao Código de 2023 e que, com esse trabalho que realizaram, nos permitem nós estarmos aqui a ter esta conversa e a apresentar estes resultados. Palmas para todos. Mas gostava de realçar, como já realcei hoje de manhã, a importância de um grupo inicial, fundador, que puxou pelo IPCG, numa altura em que a maior parte das empresas não estavam, se calhar, para aí viradas, não é? E esse grupo, com muita coragem, não é? Com muita fé e com muita esperança, conseguiu, ao princípio, impulsionar o IPCG. E eu acho que nós chegamos a uma fase de consolidação, e todos nós falámos aqui de uma fase de consolidação, graças a esse grupo, mas depois também graças a se ter conseguido este equilíbrio de autorregulação que foi construído com a CMVM, não é? E aí a Presidente da altura, a Gabriela Figueira Dias, merece toda a nossa homenagem, não é? Ou com a AM, não é? Que temos aqui o Miguel e o Abel, daí não precisar de saudar ninguém ao princípio, porque vou saudar à medida que falo, não é? Os vários membros do IPCG que deram para esse peditório, se eu posso chamar assim,
como o Duarte, como o Rui, que estão aqui presentes, o Pedro Rebelo de Sousa, que é um dos corajosos iniciais, que já não aqui está, o António Gomes Mota, que infelizmente para nós, mas felizmente para ele, que está algures no Sudeste Asiático, também não aqui está, mas também merece a nossa... E este grupo de pessoas, e os membros da CAM, temos aqui o Pedro Maia, temos ali o Paulo, também o Paulo Câmara, mas muitos outros, que mostraram também em 2023 numa continuidade, uma certa prudência, uma certa temperança, que fez com que, com muito bom senso, se criasse e se fortalecesse essa tal previsibilidade que aqui se falou, que é muito importante para as empresas. Ou seja, isso foi muito importante porque, se bem se lembram, quando foi feita a revisão de 2023, havia imensa pressão para se fazer imensas alterações ao código. E essas pressões para fazer a alteração ao código, muitas delas até se calhar hoje estão fora de moda. E o papel do código é resistir, não é, às modas e manter uma certa estabilidade de médio e longo prazo, e para isso é preciso muita temperança e muito bom senso, e a revisão de 2023, e já acabaram de falar sobre isso agora no painel anterior, a revisão de 2023 garantiu que isso acontecesse, e provavelmente a próxima revisão, que vai começar em 2026, se Deus quiser, com elementos que são pessoas reais, não é? Que representam as várias instituições aqui presentes, que em sala a reunir, a discutir os vários caminhos de alteração, tiveram sempre o bom senso e mantiveram sempre o código com olhos postos no futuro, não é? De maneira a resistir não só a essas modas de 2023, como provavelmente haverão também as pessoas aqui para resistir às novas modas de 2026, não é? Como dizia um amigo meu que ensina em Harvard, eu perguntei-lhe como é que ele estava a adaptar aos novos tempos, ele disse, olha, passei de uma ditadura para outra, portanto para mim eu já tinha aprendido a funcionar na anterior e agora estou também a aprender a funcionar na próxima, portanto. Mas, enfim, de alguma forma o código tem resistido muito bem a estas alterações e a estas modas, e acho que é muito importante que continue, e para isso é muito importante que as instituições que representamos manterem o tipo de diálogo que têm tido, não é? Mas também as pessoas que têm estado associadas a este esforço, que são pessoas, na realidade, que estão por trás das instituições, a CAM, o Duarte tem puxado muito pela CAM, temos ali o Rui, que fez um grande trabalho, a Mariana está ali, continua, a Renata, que não está presente. Portanto, todas estas pessoas que têm um espírito, apesar de tudo, bastante comum e que têm tido bom senso e que mantenham esse bom senso para, sim senhora, é o código evolutivo, isto não deveriam ser os prémios da RTP em que vimos aqui todos os anos dar prémios uns aos outros e elogiarmos uns aos outros, mas pelo contrário, para permitir que o ecossistema funcione da melhor maneira possível, que é para isso que estamos aqui. Muito obrigado.